Temporada 2, Capítulo 5, Modelagem Geológica Implícita versus Explícita. Olá! Este é o GeoEstima Podcast. Nos primeiros capítulos desta temporada, falamos sobre o processo de amostragem e, em seguida, sobre o controle de qualidade dessas amostras. Agora, continuaremos com a modelagem geológica implícita e suas diferenças em relação à modelagem geológica explícita, para seguirmos conversando e aprendendo mais sobre o negócio geomineiro-metalúrgico no Chile e no mundo. Para começar, criar o modelo geológico tridimensional de um depósito é uma atividade fundamental na indústria de mineração, pois fornece informações-chave para a avaliação do potencial de exploração, geotecnia, hidrogeologia e dos recursos minerais. Estes, por sua vez, são a base para a estimativa de reservas minerais e avaliação econômica de um projeto. Um modelo geológico é composto por vários elementos, como unidades litológicas, zonas de alteração, zonas minerais, especiação mineralógica, diques, veios, estruturas, blocos estruturais e outros. Tudo isso é representado espacialmente como objetos geométricos tridimensionais, ou seja, sólidos e superfícies que possuem a particularidade de serem atribuídos com uma temporalidade. Para construir um modelo geológico tridimensional, hoje em dia existem duas metodologias principais. A primeira é a modelagem explícita, que implica a construção direta de modelos tridimensionais. Para isso, utiliza-se informações geológicas detalhadas e específicas, desenhando projeções em 2D, ou seja, em seções e plantas conhecidas, seja de forma manual ou digital. Os sólidos ou superfícies são obtidos pela triangulação dessas seções e plantas ou pela projeção ortogonal ou extrusão de polígonos bidimensionais no modelo de blocos. Por isso, essa técnica também é chamada de pseudo-tridimensional, sendo o clássico método de modelagem geológica dos anos 80 e 90, feito inicialmente em papel e posteriormente digitalizado com ferramentas CAD em diferentes softwares de mineração desde os anos 90. A segunda metodologia é a modelagem implícita, uma técnica computacional que permite gerar superfícies e sólidos diretamente a partir de dados geológicos por meio de interpolações utilizando algoritmos. Essa técnica disruptiva surgiu na indústria mineradora em meados dos anos 2000 e mudou as regras do jogo. Por três razões principais: eliminou o uso de seções e plantas e reduziu significativamente o tempo de modelagem e, por fim, possibilitou aos geólogos criar várias versões de um modelo com base nos mesmos dados. Vamos por ordem. O que são os dados implícitos? Os dados de entrada para o modelo geológico incluem todas as informações geológicas capturadas pelos geólogos em campo e laboratório. Principalmente, utilizam-se dados provenientes de amostras de sondagens, mapas geológicos de superfície ou de trabalhos subterrâneos, podendo também ser adicionados registros geofísicos, geoquímicos, hidrogeológicos, geotécnicos e outros, na verdade, quaisquer dados que se expressem como pontos ou linhas no espaço. Em geral, os dados geológicos são categóricos. Por exemplo, se em uma sondagem registramos a litologia, anotamos desde o início até o término do furo os tipos de rocha, que podem variar em pontos específicos chamados contatos entre duas unidades litológicas. Como registramos a trajetória espacial das sondagens medindo as coordenadas dos colares e as trajetórias dos furos, conseguimos determinar com alta precisão a localização espacial de cada segmento da sondagem, em particular as coordenadas dos contatos. Geometricamente, os contatos são expressos como pontos. Em um modelo explícito, um contato indica apenas o ponto onde ocorre a mudança de uma categoria A para uma categoria B. Agora, podemos expressar esses dados categóricos de outra forma. Imagine, vamos atribuir valores numéricos a cada ponto ou segmento da sondagem que, no caso dos dados implícitos, correspondem à distância até o ponto de contato entre duas unidades categóricas. Por convenção, atribuímos ao ponto exato de um contato o valor a zero e, em seguida, valores de distância à medida que nos afastamos desse ponto zero, seguindo a trajetória da sondagem. Esses valores de distância em relação ao ponto de contato serão positivos se estivermos dentro da unidade geológica que estamos modelando e negativos se estivermos fora dessa unidade. Essa transformação permite converter os dados categóricos originais em valores numéricos contínuos, cada um localizado espacialmente. Como transformamos os dados categóricos em dados contínuos, torna-se possível usar algoritmos de interpolação espacial, como krigagem ou outras funções matemáticas de base radial, conhecidas como RBF. É importante entender que a interpolação espacial consiste em estimar valores em pontos do espaço que não foram amostrados a partir de algumas amostras de sondagens, trincheiras ou superfície. Nesse caso, interpolamos tridimensionalmente a distância até um contato geológico para obter, nesse espaço, uma distribuição de valores iguais a zero, que correspondem à localização espacial de vários pontos de contato entre duas unidades geológicas.
Após estimar os pontos de contato no espaço, utilizamos algoritmos para gerar as triangulações que unem esses pontos de contato, obtendo assim os sólidos ou superfícies necessários para a construção do modelo. Com a metodologia mencionada, obtemos múltiplos sólidos e superfícies que, posteriormente, são cortados através de operações booleanas, ou seja, operações computacionais que permitem unir e intersectar corpos tridimensionais, seguindo uma temporalidade geológica. Isso implica que superfícies ou sólidos mais jovens cortam ou truncam superfícies ou sólidos mais antigos. Esse processo final nos permite obter a representação tridimensional do modelo, composto por superfícies e sólidos que representam espacialmente as diferentes unidades geológicas. O modelamento implícito permite testar várias versões do modelo tridimensional, ajustando diferentes parâmetros, adicionando restrições ou modificando a interpretação de pontos ou polilinhas de controle. Além disso, possibilita uma representação eficiente da incerteza geológica ao gerar múltiplos modelos plausíveis que se ajustam aos mesmos dados disponíveis. Vantagens e desvantagens. Entre as principais vantagens do modelamento implícito está a facilidade de lidar com grandes conjuntos de dados, pois permite trabalhá-los de forma eficiente em 3 dimensões, o que não acontece com o modelamento explícito, onde os dados são manipulados de maneira bidimensional. Além disso, a criação de superfícies e sólidos é muito rápida, utilizando fluxos de trabalho que automatizam a criação de modelos geológicos e sua atualização quando novas informações são adicionadas, economizando tempo e recursos. Da mesma forma, o modelamento implícito permite um bom manejo de falhas e dobras, algo complexo de realizar em modelos explícitos, já que requer projeções abstratas entre seções. Esse método possibilita a definição de múltiplas tendências estruturais, aplicadas como controle na criação dos sólidos, permitindo testar várias hipóteses de forma iterativa. Por fim, a visualização tridimensional dos dados possibilita inferir e visualizar estruturas geológicas complexas de uma forma que o modelamento explícito não consegue. As desvantagens incluem a exigência de conhecimento avançado dos softwares por parte do usuário, o que, em alguns casos, pode se sobrepor à experiência em geologia. É fundamental garantir que os bancos de dados sejam consistentes e validados. Ao trabalhar com algoritmos de interpolação, os novos dados gerados, mesmo que distantes, podem modificar os sólidos e superfícies já criados em áreas onde não foi incorporada nova informação. Esse efeito da informação, como em qualquer processo de modelamento, impacta diretamente na qualidade do modelo. Nas áreas com falta de dados, a técnica pode recorrer à extrapolação, o que nem sempre gera resultados ideais. Na minha experiência profissional, conseguimos criar com sucesso, por meio do modelamento implícito, muitos modelos complexos de diferentes tipos de depósitos. Modelamos sistemas parofluviais, modelos que incluem blocos estruturais com rupturas ao longo de falhas, sistemas mineralizados associados a arranjos estruturais do tipo pool aparte, sistemas complexos de veios, rochas estratificadas e dobradas, zonas com enxames de diques, sequências de intrusivos, entre outros. Isso, no entanto, não é possível apenas com o domínio avançado de algum software, mas também graças ao conhecimento e à experiência da equipe de geólogos responsáveis. Essa experiência é essencial para as definições e a conceitualização geológica, a definição da sequência temporal dos eventos, a determinação das tendências estruturais, o ajuste dos diferentes parâmetros de interpolação e, por fim, a revisão e validação dos resultados. Por isso, acredito que o segredo do sucesso está na combinação de geólogos habilidosos no uso de softwares com aqueles que possuem experiência em sondagens, mapeamento de superfície, testemunhos de sondagem e, em resumo, no reconhecimento de rochas, trabalho de campo e geologia de mina. Por esse motivo, para jovens profissionais habilidosos e entusiastas, o aconselhamento dos mais experientes será sempre recomendável. O futuro do modelamento implícito. É difícil imaginar um limite para o futuro do modelamento implícito. Com novas tecnologias, algoritmos avançados e maior capacidade de processamento de dados, suas funcionalidades continuarão a expandir-se com o tempo. Espera-se que a capacidade de lidar e integrar grandes conjuntos de dados multidisciplinares melhore a precisão e a qualidade dos modelos. Com o avanço tecnológico, será possível alcançar melhor resolução espacial e temporal, algo valioso para a caracterização de depósitos minerais complexos. Além disso, a integração de técnicas de aprendizado de máquina, como machine learning, permitirá que os modelos identifiquem padrões em grandes volumes de dados, facilitando a previsão da geometria e da distribuição de depósitos geológicos. O uso do machine learning, inclusive, já está começando a se popularizar gradualmente no setor geológico mineiro. Mais ainda, é provável que o modelamento implícito e a inteligência artificial se conectem, levando a um nível mais avançado de automação e tomada de decisões inteligentes na exploração e avaliação de depósitos minerais.
Por fim, plataformas online e ferramentas de colaboração poderão possibilitar que geólogos e mineradores trabalhem em tempo real no desenvolvimento e ajuste de modelos implícitos, agilizando o processo de avaliação de depósitos. No próximo capítulo, entraremos no último tema desta temporada, um assunto que me interessa muito: a reconciliação. Convido vocês a acompanharem nosso próximo episódio, onde continuaremos conversando e aprendendo mais sobre o setor geomineiro metalúrgico no Chile e no mundo.